pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Letícia Lima. Junto comigo, Suzane Lima. E estamos apresentando o Pod Artigos. Nós somos alunas do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará e participantes desse projeto de extensão. Nosso projeto busca disseminar informação através de gravações de podcast com artigos de relevância, no âmbito social e acadêmico, dentro da área da ciência da informação. Vamos falar de um jeito acessível para que todos se interessem. E hoje vamos falar sobre o artigo Audiolivros na Ciência da Informação, uma revisão sistemática de literatura. Tema esse que está transformando como a gente consome informação. Isso mesmo! Baseado no trabalho interessantíssimo de Suelen Souza e Patrícia Nascimento, publicado em 2024, a gente vai explorar o papel da ciência da informação nesse meio. Como os audiolivros estão democratizando o acesso ao conhecimento, quais plataformas estão liderando esse mercado e os desafios que ainda precisam ser superados. Então, se você já escuta audiolivros ou quer entender por que eles estão crescendo tanto, fica com a gente, que o episódio está imperdível. Imagino que o pessoal já saiba o que é um audiolivro, mas talvez não conheça as suas origens. Com a criação de aparelhos móveis como o smartphone e os tablets, surgiu essa nova forma para adaptar e vender livros. Porém, alguns dos pesquisadores citados no artigo comentam que esse fenômeno, de novo, não tem nada. Pois é, Cordon Garcia fala que não tem nenhuma novidade nesse formato, já que ele era implementado em outros formatos digitais, como fita cassete e CDs. Sim, Magadan Dias e Rivas Garcia também citam que o audiolivro já passou por muitos nomes antes de chegar ao presente. Tem as adições de Menezes e Franklin, que, por exemplo, o consideram simplesmente um livro em áudio e que qualquer pessoa pode ser um narrador. E para Rezendes, ele é um objeto digital e consumido como outros conteúdos digitais. Basicamente, ele não é de agora, tá aqui faz muito tempo, só mudou a skin. Por isso, estamos analisando esse artigo, pois os audiolivros também são materiais de estudo para a biblioteconomia. Então, o texto fala justamente sobre como está sendo a integração dos audiolivros nas partes de recuperação e representação, por uma revisão sistemática de literatura. Sim, já que o objetivo delas é explorar a representação e recuperação de audiolivros na ciência da informação, a RSL é perfeita para assuntos emergentes e segue um protocolo bem completo para pesquisa. As bases de dados utilizadas foram as principais fontes de artigo científico: Scopus, Web of Science, Brapse, etc. Um pouquinho mais sobre o audiolivro. Você sabia que ele foi criado pelo Thomas Edison? Sério? O que criou a lâmpada incandescente? Isso! Ele também criou o fonógrafo, o método principal para ouvir gravações. Antes, as pessoas costumavam ouvir os livros sendo recitados ao vivo, mas com os avanços tecnológicos, a gravação se tornou mais comum nesses aparelhos, mesmo que tocassem áudios curtos. Com as fitas cassete e o CD, surgiram iniciativas para vender audiolivro. Tanto que só em 94 a Audio Publishers Association, APA, padronizou o termo audiobook. Depois veio o Audible, com seu reprodutor de áudio e a época dos downloads. Em 2014, inauguraram a primeira escola própria para a produção de audiolivros. E a sigla do nome dela, você nem sabe, é DIVA. Quê? É sério, Dean Institute of Vocal Artistry and Technology. DIVA. E a partir daí, só pra cima. Audiolivros são principalmente acessados por meio de apps no celular, muito mais acessível hoje em dia. E voltando para a biblioteconomia, Furini diz que, como qualquer documento, o audiolivro também precisa de um suporte. O ponto do artigo é justamente observar a relação da ciência da informação com esse meio de informação. A CL feita descobriu que os estudos sobre o tema de audiolivros na ciência da informação ainda são bem limitados. A maior parte das publicações só começou a crescer a partir de 2018, e pouquíssimos trabalhos abordam, de forma mais específica, como os audiolivros são organizados e recuperados em sistemas de informação. E isso explicaria o porquê a gente ainda tem dificuldades em encontrar audiolivros bem categorizados em bibliotecas digitais, né? Exatamente! Outro ponto interessante da pesquisa é que os audiolivros são utilizados em diversas áreas, como educação, inclusão e bibliotecas. Mas ainda há pouco estudo sobre como otimizar a forma como eles são catalogados e acessados pelos usuários. Complicado. Mas o artigo comenta dos outros desafios que os audiolivros enfrentam? Sim, os custos de produção. Criar um audiolivro de qualidade envolve investimento em narração, edição e direitos autorais. Imagina o quanto isso pode limitar a quantidade de obras disponíveis em formatos acessíveis.
E além disso, tem a questão do preconceito. Ainda existem educadores e até instituições que não reconhecem os audiolivros como ferramentas válidas para o aprendizado, o que pode ser uma barreira na integração deles no sistema educacional. Mesmo com uma pesquisa extensa, é notório o tanto que ainda a gente precisa caminhar para representar melhor esse meio e democratizar o uso dele. Bem falado, Letícia. Vamos comentar sobre essas mudanças que os audiolivros estão trazendo. Então, nós vamos falar sobre como os audiolivros promovem a inclusão e democratização da informação. Claro, um dos pontos centrais do artigo é como o audiolivro é uma solução poderosa para a inclusão de públicos marginalizados. Pessoas com deficiência visual, por exemplo, muitas vezes enfrentam dificuldades para acessar livros impressos e o audiolivro muda completamente essa realidade. Sem contar que eles também alcançam públicos que vivem em áreas remotas ou que não têm acesso a bibliotecas físicas. Um exemplo são as comunidades rurais ou periféricas, que com celular e internet podem consumir conteúdo educativo e cultural. E isso vai além da acessibilidade. O audiolivro está mudando a forma como consumimos informação. Muita gente usa o tempo no trânsito, na academia ou nas tarefas domésticas para ouvir livros, transformando esses momentos diários em aprendizado. Uma curiosidade interessante é que o Brasil também está investindo nesse mercado, sabia? O e-book tem parcerias com editoras brasileiras e até com produções exclusivas de obras nacionais. É uma baita forma de valorizar a nossa literatura enquanto amplia o acesso a ela. E também, com o avanço da tecnologia, como a inteligência artificial, está barateando a produção de audiolivros. Plataformas como o Spotify já utilizam o IA para transformar textos em áudio com vozes bem naturais. E não podemos esquecer que os audiolivros também têm potencial para inovação em narrativas. Imagine obras interativas, onde o ouvinte pode escolher os rumos da história, algo que já está começando a surgir em algumas plataformas. Bem interessante, né? Com certeza! No Brasil, com a popularização dos smartphones e o acesso crescente à internet, a tendência é que o audiolivro se torne ainda mais popular, especialmente entre os jovens e estudantes. Então, Letícia, deu para ver que o audiolivro está muito além de uma simples tendência, né? Eles são uma ferramenta poderosa de inclusão e inovação no acesso à informação. Com certeza, Suzane. E a pesquisa que analisamos reforça isso. O artigo identificou várias temáticas dentro do estudo dos audiolivros. Alguns trabalhos discutem sua relação com a leitura e outras mídias e como eles são utilizados em bibliotecas e na aprendizagem. Também há pesquisas que investigam a acessibilidade e as necessidades dos usuários, além de estudos sobre o mercado editorial e a mudança tecnológica que impacta a produção e distribuição dos audiolivros. Isso leva justamente a uma das principais conclusões das autoras. Apesar do aumento das publicações sobre os audiolivros nos últimos anos, o estudo mostrou que ainda há muitas lacunas, especialmente na forma como esses materiais são organizados e recuperados. Poucos trabalhos exploram a catalogação e o uso de metadados para tornar a busca por audiolivros mais eficiente em bibliotecas e plataformas digitais. E outro ponto importante que as autoras destacam é que a ciência da informação precisa aprofundar mais o estudo sobre audiolivros, principalmente com o crescimento das plataformas digitais e dos serviços de streaming. Com a evolução da tecnologia, esses materiais estão cada vez mais acessíveis, mas a sua organização ainda precisa de melhorias para facilitar o acesso aos usuários. E para você que ficou curioso, que tal começar a explorar plataformas como a Audible, o Book, Storytel ou Esquilo? Pode ser o início de uma nova forma de aprender. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Compartilhe esse episódio com seus amigos e conte pra gente. Você já é fã de audiolivros? Até a próxima, pessoal! E lembre-se, informação acessível é um direito de todos. Tchau, tchau!